dela. Acho que ela não quer falar, não. Eu não quer falar, ou tá travado dela lá. Vou aqui, então, colocar, né? Compartilhar a segunda parte da nossa aula aqui. Tá vendo a tela aí? Tá preto ainda. Aí, apareceu agora. Mas tá escura? Tá escura? Tá escura, professor. Ixi. Vamos ver se a gente melhora aqui. Então, né, vamos começar aí o conteúdo da nossa aula 6, né? E olha que legal, hein? A gente falou na última aula sobre esses conceitos táticos de novas tendências em pedagogia. Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre os princípios táticos, né, do handball. E na próxima aula a gente finaliza com análise de desempenho, né, no handball. Só que aqui a gente vai falar especificamente de sistema ofensivo. Na unidade 3, depois a gente fala de sistema defensivo. Beleza? Beleza. Coloquei aqui outro gifzinho diferente, né? Aqui é a execução do passo pronado. Então, ao longo da aula, a gente vai ter esse gifzinho aí do passo pronado no handball. Uma forma. Então, cada aula tem um gifzinho diferente aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos princípios táticos. Só dá um momento que eu vou... Acabou meu chazinho aqui, eu vou pegar um outro aqui. Tá, tranquilo. Hoje não tem uísque. Hoje não tem isso que acabou? Acabou o uísque, acabou. Meu irmão tomou tudo. Eita. Bom, então bora lá, né? Bora. Primeiro de tudo, as modalidades esportivas coletivas estão presentes na literatura com distintas classificações e divisões, em decorrência do critério utilizado por cada autor. Então, esse é um problema na pedagogia, né? É muito cacique para pouco índio na área da pedagogia do esporte, né? Então, assim, em vez deles padronizarem alguns termos, né, alguns nomes, tem esse problema na área da pedagogia porque cada autor inventou o nome que queria e aí ficou, né? E ainda tem o ponto, né, que é um erro científico na pedagogia. Ainda há muitos erros científicos, mas esse eu acho que é um dos principais, né? A pedagogia, ela ainda, do esporte pelo menos, ela ainda é feita de uma forma pouco científica. Então, os autores, classicamente, eles publicam as suas obras na sua língua. O Claude Baillet, lá em 94, quando ele começou a publicar os seus livros, os seus artigos, ele publicava em alemão. O José Mourinho, a tese de doutorado dele, os artigos dele é em português, né? O Scaglia, o Hiller, a Galati, todos os autores brasileiros da pedagogia do esporte publicam a maioria de seus estudos em português, né? O Júlio Garganta e os outros autores português de Portugal publicam em português de Portugal, né? O Juan Pablo Greco, espanhol, né, publica muito em espanhol, assim como toda a escola castelhana, né, em geral, ou espanhola, digamos, não espanhol do país, mas sim espanhol da língua, publicam na língua espanhol. Por isso que na pedagogia o LILAX tem tanta força. Né? O LILAX é um PubMed, só que da América Latina, né? Então, se você for fazer o seu TCC, inclusive, você precisa pesquisar também pelo LILAX, tá? Os seus estudos. LILAX é a base latino-americana
científica. Então, esse é um problema muito grande. Por quê? Porque como eles não falam a mesma língua, sempre que vai traduzir um ponto, né, eles traduzem cada vez com um nome diferente. Então, a escola americana é o que mais ganha, assim, é que mais tem um mérito em relação a isso, porque o Teaching Games for Understanding, né, o TGFU, ele é publicado em inglês. Em inglês todo mundo consegue ler. Então, não perde durante a tradução. Agora, você pega os textos do Claude Baillet, né, que foram publicados em alemão, foram traduzidos para o inglês. Aí depois você traduz do alemão que já foi para o inglês, já perdeu muita coisa. Depois do inglês para o português, você perde muita coisa. Então, assim, nas ciências da saúde, por exemplo, na fisiologia, assim, se eu publicar um artigo em português, ninguém vai ler meu artigo. Ninguém vai estar nem aí. Eu posso descobrir o câncer. Se eu publicar em português, ninguém vai ler aquilo. Então, a comunidade científica na fisiologia, na anatomia, nas ciências médicas em gerais, né, se comunica em inglês. Então, não se perde processos de tradução por erros de tradução. Então, a pedagogia tem esse problema. Né? Mas, enfim, vamos lá. Em relação à pedagogia, há uma evolução nas estruturas das classificações das modalidades esportivas. Essas estruturas, né, iniciam com uma classificação mais externa. Então, pensa num jogo, tá? Classificações mais externas em relação ao esporte, né? E depois elas vão evoluindo para um caráter mais interno, considerando o sistema estrutural de cada modalidade. Pode estar meio estranho agora, mas a gente vai entender isso daqui a pouco, tá? Então, como que pode ser divididas as modalidades esportivas em geral, né? A gente tem as modalidades individuais, as modalidades coletivas, as modalidades de combate e as modalidades ao ar livre. Considerando que aqui o critério do local onde ocorre a prática e a situação do praticante. Né? Tem uma segunda divisão, que é a divisão, tá, que vai de acordo com as ferramentas que o praticante tem. Então aí a divisão fica esportes de combate, esportes com bola, esportes atléticos, né, esportes ginásticos, né, e esportes de natureza e esportes mecânicos. Então são 5 divisões aqui, que varia, né, de acordo com a ferramenta que o praticante tem. E aí a gente tem aqui as definições, né, de Duran e Bonnet. Então veja, né, Duran, modalidades individuais. Quais são as modalidades individuais? Atletismo, natação e ginástica. Ponto final. Modalidade individual, atletismo, natação e ginástica. Modalidades coletivas. Handball, basquete, vôlei. Modalidades, então, modalidades de combate. Boxe, judô, esgrima. Modalidades ao ar livre. Alpinismo, esqui, vela. Modalidades de combate com instrumento. Tá? Então, aqui o Bonnet já veio com uma característica um pouco diferente. Né? Então, essa daqui, a primeira, tá? Que eu falei aqui para vocês, né? Essa primeira definição, né? É a definição do Duran. Tá? Individuais coletivas de combate ao ar livre. Tá? Que considera o quê? Onde ocorre a prática e qual a situação do praticante. E aí a gente tem, né, a definição do Bonnet, né, que é relacionada com a ferramenta com que esse praticante tem. Ele pode ser um combate, né, então esporte de combate, pode ser um esporte com bola, pode ser esportes atléticos, né, por causa da ginástica e do atletismo, ou esportes na natureza ou esportes mecânicos. Então veja, tá? Modalidades de combate, né? Tem as modalidades com instrumento, né, como por exemplo a esgrima, e sem instrumento, como por exemplo o judô. Eu acho muito mais interessante a definição de Bonnet. Modalidades com bola. Tem as modalidades com bola individuais, como por exemplo o golfe, o tênis, né, e as modalidades coletivas. Vôlei, handball, basquetebol, por aí vai. Tem as modalidades atléticas ou gímnicas, né? Atléticas, né? Natação e atletismo. Porque o que predomina aqui? Predomina, né, a capacidade física, a capacidade atlética. Né? Uhum. E as modalidades gímnicas. Então, em relação à ginástica artística e à ginástica rítmica, que são os 2 tipos de ginásticas.
modalidades na natureza. Então, escalada esportiva, alpinismo, mountain climb, sei lá, por aí vai. Né? Então, tudo que é relacionado em relação à natureza. E modalidades mecânicas, né? Modalidades mecânicas, até o ponto quando ele escreveu isso, não existiam, né? Ou não foi definido por ele, modalidades mecânicas coletivas. Né? Então, tem o quê? Modalidades mecânicas individuais, como, por exemplo, o ciclismo. Tem coisas aqui que eu mudaria, tem coisas que eu não mudaria. Você, analisando o quadro, o que você acha que conversa com hoje em dia, o que você acha que não conversa? O que você adicionaria nos dois aí? Modalidades individuais. Aqui no Individuais tem nos dois. O que eu acrescentaria em cada um desses? Você mudaria, se eu colocasse aqui, ó, Gabriel 2020. Certo. Essa mecânica aqui entraria Fórmula 1 também? Opa, excelente. É isso aí que eu quero que você faça. É esse exercício. Aqui É esse entraria exercício. Tem mais Fórmula 1. coisa aí, né? Tem mais coisa que a gente poderia. Tem a MotoGP também. MotoGP. Tem barco à vela. Barco à vela entra em mecânica ou natureza? Então, é natureza, mas ele é Ou entra ao ar livre ou individual? ao ar livre individual, eu acho. Complicado, né? É. E esse golfe aqui, ele é um esporte mesmo? Você sabe a minha opinião sobre isso, né? Eu sei, eu lembro. O esporte que você busca a bolinha com o carrinho não é um esporte, né? Você não tem. A única força física que você tem na hora que você dá a atacada. Mas nem precisa muito, porque é jeito, né? Então, mas vamos pegar esse exemplo aí. Se eu fosse, se fosse eu aqui, tá? Se fosse a minha definição, Cordeiro et al. 2020, o que eu adicionaria aí? Eu trocaria algumas coisas. Primeiro de tudo, eu trocaria, tá? Ao invés de falar, ao invés de falar em dessa definição, a natureza, ar livre. Não, eu não definiria dessa forma. O Esportes que, que eu radicais. utilizaria? O que, que eu adicionaria primeiro? Esportes de precisão. Tiro. Esportes onde o esporte ele é precisão. Tiro ao alvo, por exemplo, entra onde aí? O Pode. golfe entra onde? Para mim, esporte de precisão. Uhum. Mas Entendeu? teria que Então, ser mais. essa definição talvez eu adicionaria. É verdade. Aquele Entendeu? de flecha também, né? Arco e flecha, tiro ao É. alvo, todos que são esportes. Bobsled, aquele que é engraçado demais de assistir nas Olimpíadas de Inverno. É o melhor que tem nas Olimpíadas de Inverno, que tem a vassourinha. Me fugiu o nome agora. Ah, eu sei qual que é, mas não lembro o Esse aí nome. é bom Que é do demais. gelo, que é no gelo que eles vão varrendo assim, ó. No gelo. Isso, esse mesmo. Então, assim, são esportes de precisão, Precisão, né? né? Que não tem como a gente colocar aqui o tiro ao alvo. Onde a gente põe o tiro ao alvo aí? Né? É. Quando o Boné fala esporte de natureza, para mim não tem esporte de natureza. Natureza é natureza. Não A tem Mata muito. Atlântica é natureza? É. Mas a selva de concreto, que é São Paulo, também é natureza. Então, assim, se eu estiver fazendo uma maratona na selva, esporte é modalidade de natureza? Exatamente, entendeu? Não casa muito bem, né? Aham, é. Agora, um que com certeza faltaria, mas aí a gente entende, né? São os esportes eletrônicos, pô. Os esportes eletrônicos aqui falta. É óbvio que falta. Olha quando eles escreveram isso.
né? Então, olha que tema legal para um TCC. Você percebe? Pô, é legal pra caramba falar um negócio desse, entendeu? Pode ser. Tentar fazer uma classificação em 2020 sobre os esportes. É legal, pô. Verdade. Então, assim, individual, pô, eu não sei se eu faria individual e coletiva. É legal, é fácil pensar em individual e coletiva, mas eu acho que individual e coletiva é uma subdivisão e não uma divisão. Eu vou te dar um exemplo. A vela pode ser individual ou coletiva. É. O que eu adicionaria? O atletismo também, né? Porque tem aquela cumba do bastão lá. O atletismo também, exatamente. Então, assim, eu acho que individual e coletiva é uma subdivisão. Como eu dividiria, então? Eu dividiria em esportes de precisão, esportes de pontuação e esportes de performance física. Então, assim, por exemplo, esportes de precisão, tiro ao alvo, golfe, arco e flecha, o bobsled, por aí vai. Esporte de precisão. Né? Pode ser individual, né, como é o tiro ao alvo, ou pode ser coletivo, como é aquele da vassourinha. É coletivo. Subdivisão. Esporte de performance. Esporte de performance. Natação. Pô, 50 metros rasos, 50 metros borboleta. Individual. Performance individual. Esporte coletivo, revezamento. Entendeu? Então, individual e coletiva, para mim, é uma subdivisão. Não é uma divisão. Né? Agora, esportes de pontuação são aqueles esportes onde você precisa fazer uma maior pontuação para vencer. Pode ser individual, né? Vamos falar, por exemplo, do triatlon. Pode ser individual. Né? Ou pode ser coletivo. Handball, da nossa disciplina. É um esporte onde você precisa fazer uma maior pontuação para vencer. Uhum. Ele não necessariamente é de performance, não necessariamente é de precisão. Ele é os dois juntos. Quando é os dois juntos, se dá por pontuação. A gente pode falar de vários. Enfim, para mim, essa divisão, junto com os esportes eletrônicos, seria uma divisão muito bacana hoje. Mas você entende esse raciocínio? Que mais aí que você pensa que poderia entrar ou sair? Como é que você dividiria o esporte de combate, então? Fazendo uma pergunta melhor para sua prática. Esse esgrima aqui não tem combate, sei lá. Ele é só de pontuação, né? Tem que encostar a espada lá nos pontos, lá não tem contato físico nem nada. Não sei se seria combate. Entendi. É uma lógica. Não sei se ele é mais de precisão mesmo, né? Será? Não sei. Não sei. Eu ainda acho que esporte de combate entraria melhor, mas o seu ponto de vista é válido. É válido. Uhum. Porque assim, vamos pensar no jiu-jitsu. O jiu-jitsu seria esporte de precisão ou seria esporte de combate? Combate. Por que não seria de precisão? Não, é de precisão também, né? Porque você precisa achar a melhor maneira de você entrar uma chave, né? Mas aí o judô também. Também é de... não sei, fica entre... é combate e precisão. Acho que é as duas coisas. Mas existe algum esporte de combate que ele é performance? Ou você concorda comigo que todos os esportes de combate são de precisão? Não entendi, professora, a pergunta. Você está falando, por exemplo, você falou da esgrima. No seu ponto de vista, a esgrima talvez não encaixaria aí, porque a esgrima não é um esporte de combate, é um esporte de precisão, certo? Certo. Mas você acha que tem algum esporte de combate que é um esporte mais voltado para performance e não para precisão? Uhum. Porque para mim todo esporte de combate ele é um esporte de precisão. Uhum. Ou não? Tem algum esporte de combate que não é assim?
Não, acho que é todos, né? Todos, karatê, jiu-jitsu, boxe, muay thai. A única diferença mesmo é que alguns entram nas Olimpíadas e outros não, né? Mas não deixa de ser de precisão, né? Então, eu não sei, mas talvez eu não colocaria combate. Como É eu um colocar? nome, Porque né? ó, você deu um exemplo muito bacana. O karatê. Nem todo karatê é esporte de combate. Tem o kata, Tem o kata, que ele não tem exatamente. contato físico, né? Assim Não como o Kung tem... Fu. O Kung Fu também tem o Wushu. O judô também tem o Nagi no Kata. Ah, não, apesar que o Nagi no Kata do judô é em dupla, não tem jeito, que tem que derrubar. Tem jeito. Então, talvez o nome correto hoje seria esporte de luta. Esporte de luta. A divisão poderia ser combate e demonstração. É, porque tem aqueles Tai Chi Chuan, é muito demonstração. Mas é um esporte de luta, É. né? Não sei, E a capoeira? E a isso aí dá um capoeira? puta TCC, cara. Dá, né? Ó, a sua especialização você já tem seu TCC, Verdade. Se pensar. beleza? Então, pedagogia é legal, cara. Pedagogia é legal, né? Por causa disso. A pedagogia faz a gente pensar em coisas que a gente não pensaria. Faz a gente fazer reflexões que a Uhum. gente não faria, né? Então, a reflexão pedagógica é muito interessante. Uhum. Mas, enfim, dentro dessas definições, a gente percebe que o handball é uma modalidade coletiva com bola, né? O jogo é caracterizado pelo confronto, né? De confronto de duas equipes que se dispõem por meio de movimentações específicas, com o objetivo de marcar pontos e vencer. Todo esporte coletivo tem o objetivo de marcar mais pontos. Por isso que eu não definiria esporte coletivo, mas sim esporte com pontuação. Uhum. Porque pensa em um esporte coletivo que não tem esse objetivo de marcar pontos e vencer. Tenta pensar em algum. Um minuto. Esporte coletivo? O esporte coletivo, pensa no esporte coletivo que não tenha o objetivo de marcar mais pontos para vencer. Você acha que existe algum? Não sei. A ginástica rítmica é em grupo, mas quem dá pontuação é o jurado. Não sei agora. Um esporte. Não tem coletivo. É, não faço ideia. Não sei, professor. Ué, deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. E aí, pensou em Ah, algum? o único que não marca ponto que eu sei, mas que eu acho que não tem a ver, era a ginástica rítmica, mas que quem dá pontuação é o jurado. Fora isso, eu não sei qual que não tem pontuação. Esporte coletivo. Eu também não consigo pensar nenhum, por isso que eu caracterizaria dessa forma. Uhum, entendi. Mas é bacana pensar Não, é nesse. legal, é legal. Mas, enfim, né? Portanto, a todos os movimentos gera-se situações de oposição, ou seja, ataque e defesa. E isso é muito bacana dos esportes com mão de quadra, né? Porque a todo momento você gera ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa. Sim. Todas essas características do handball, né? Elas respeitam e se enquadram na parte, né, dos JECs, né, Jogos Esportivos Coletivos, ou Jogos Desportivos Coletivos, JDC. Depende do autor. Se o autor for português, a gente fala GDC, JDC, tá? Jogos Desportivos Coletivos. A tradução para o português dos autores americanos, alemão, espanhol, a gente fala JECs, Jogos Esportivos Coletivos. Então tem essa briga também na pedagogia.
As modalidades coletivas apresentam alguns aspectos comuns. Olha como faz sentido. A bola. Bola é bola. Né? Bola tem em todos os esportes coletivos. É difícil. Assim, modalidades coletivas. Né? É claro que tem outras, você falou um ponto muito bom da ginástica rítmica. Né? É coletiva. Né? O bobsled que eu falei para vocês lá, não dá para falar que aquele disco é uma bola. Né? Bobsled não, né? Esqueci o nome agora, me fugiu do nome daquele esporte. Mas enfim, nos clássicos que a gente sabe, né? É com bola. Os clássicos coletivos, todos têm bola. Né? E olha que legal, a bola normalmente será lançada pelos integrantes das equipes com as mãos ou com os pés, respeitando as regras específicas estruturadas para cada modalidade. No caso de handball, os jogadores de linha realizam os lançamentos com a mão, o goleiro pode utilizar o pé. Terreno. Terreno é essencial, né? Quem compra terra não erra. Ô, professor, só te Depois a gente interrompendo um pouco. mostra a imagem ali, né? Terreno. Local onde é realizada a prática esportiva. Olha que legal, é simétrico. Todos os esportes coletivos também têm essa característica. Não existe um esporte coletivo com um terreno assimétrico. Vou dar um exemplo, o beisebol. O beisebol ele é tão simétrico que existe um limite. Né, que é o que é a pontuação chamada de home run. Né? Se o jogador acerta uma tacada que sai para fora do campo de jogo, ele fez um home run. Né? Por quê? Porque todos os campos de jogos coletivos são simétricos. A primeira pergunta que a gente sempre faz, vocês alunos sempre fazem quando eu dou futebol, handball, basquete, qual o tamanho da quadra? Futebol também é legal, né, professor? Onde não teria isso? Será que seria interessante? Será que não seria? Fica aí o questionamento, mas... Né? Onde o terreno não fosse simétrico. Talvez seria interessante um confronto, um jogo, onde você mudando o terreno, você crie atalhos. Seria interessante. Mas, enfim, todos os jogos clássicos, né, coletivos, eles são simétricos. Né? Simétrico para ambas as equipes, delimitado por marcações que respeitam as regras específicas de cada modalidade. Por exemplo, né, o campo de futebol tem o mesmo tamanho do campo de futebol americano. Mas as delimitações são diferentes, né? Porque no futebol americano você avança por jardas. Então tem essa diferença não só no tamanho, mas sim na marcação que divide aquele campo. Né? Essas marcações impõem limites para a atuação de cada jogador. No caso do handball, as marcações que separam os jogadores de linha do goleiro estão exemplificadas a seguir. Né? Então nós temos aqui no handball, né, é uma quadra que ela tem o mesmo tamanho de uma quadra de basquete, né, de uma quadra de futsal. É por isso que é bacana isso, por quê? Porque a gente pode ir numa praça, se a gente for ali na Praça Monteiro Lobato, ali na Consolação, né, vai ter tudo quanto é marcação na quadra. Você pode jogar handball, você pode jogar futebol, futsal, né? Você pode jogar basquete, que foi? Minha gata enchendo o saco aqui. Enfim. Mas as marcações dentro da quadra que são diferentes. Né? Então, no handball a gente tem, né, a linha tracejada ou pontilhada, que é a linha, né, do tiro livre, né? A gente tem os 7 metros, que é o pênalti do handball, né, chamado de linha de tiro de 7. A gente tem a área do goleiro. Muita gente confunde, principalmente com as crianças, quando você começa, achando que a linha, né, a linha dos 7 metros, a linha dos 7 metros não, né, a linha do tiro livre, é a linha do goleiro. Depois a gente tem que fazer essa diferença para as crianças. Né? Gol. Muita gente confunde isso, tá? Muita gente chama isso aqui de gol. Na verdade, isso aqui não é gol, isso aqui é baliza. É baliza o nome? O gol, que a gente chama, é a baliza com redes. Baliza. Mas a gente não precisa da rede. A rede só serve para, se a bola passar por aqui, a bola ficar nessa estrutura. Uhum. Mas o que delimita isso aqui são as traves, né, ou as balizas. Igualzinho, por exemplo, uma baliza de atletismo. O que muda é o tamanho e o formato dela, mas é uma baliza de atletismo.
né? Então, isso é interessante a gente levar em consideração também, né? A mesa, né, central, separando os bancos de reserva, né, a zona de substituição. Então, esse aqui é o terreno específico do handball, né? Mas se a gente apagar essas demarcações internas aqui, ó, é uma quadra onde a gente pode fazer qualquer esporte coletivo de quadra. Então, essas balizas, por que eu falei para você? A rede, ela trava aqui, mas o que delimita, né, são as balizas, as traves, né? Por que as traves? Porque elas delimitam a meta. Todo esporte coletivo, você tem meta, né? Uma área onde você precisa colocar a bola. Por que tem bola? Para ter meta. Né? Então, a gente pode pensar no basquete, a gente pode pensar no basquete, que tem uma área, uma meta muito específica, né? Ou o handball e futsal, que tem a mesma trave que você joga handball, você joga futsal. Né? Ou você pode pensar na meta do futebol americano. Qual que é a meta do futebol americano? Ela não é trave, ela é área, ela é demarcação, mas tem uma meta. A bola passou ali, é uma meta, fez a pontuação. Então, a meta também é uma característica em comum, né? Cada equipe possui duas metas, a de se atacar e a de se defender. Ao pensar na vitória, a equipe necessita converter, alcançar ou tocar a bola em um local onde for preciso. Né? Então, a meta todos têm. Qual que é a diferença da meta de qualquer esporte coletivo? É o objetivo. Né? O objetivo ele sempre vai ter a bola. Né? A bola é essencial. Né? O objetivo sempre vai ter a bola. A bola precisa converter, né? Precisa transpassar a meta, precisa alcançar a meta ou precisa-se, né, tocar a bola em um local preciso. Tocar a bola em um local preciso, futebol americano, por exemplo, né? Converter, a gente pode falar do handball, a gente pode falar do futsal, a gente pode falar de outros, né? Ou alcançar determinada meta, que também é um tipo, né, de meta dos esportes coletivos, né? E todas têm como objetivo conquistar mais pontos do que sofrer. Todas têm o mesmo objetivo. Por isso que eu falei que, na minha opinião, isso aqui, essa definição é um esporte de pontuação, não esportes coletivos. No handball, para que o jogador marque o ponto, basta realizar um arremesso em direção à meta adversária. Então, a plasticidade do goleiro do handball é maravilhosa, né? Eu acho isso aqui sensacional, né? Mas é justamente esse ponto aqui, né, de passar a meta. Companheiros de equipe. Companheiros de equipe são necessários porque os jogos são em equipe, né? Então, os integrantes de uma mesma equipe são responsáveis pelas progressões quando a gente fala de ataque e cooperações quando a gente fala de defesa. Né? E guarda isso aqui porque eu vou pedir na prova B2, né? E quem está assistindo a aula vai entender o que eu estou falando, quem não está, essa aqui vai errar. Eu não vou falar de defesa e ataque, eu vou falar de progressão e cooperação. Por quê? Porque não existe progressão defensiva. Existe progressão ofensiva. A cooperação, ela existe no ataque? Existe. Mas a cooperação no ataque, ela sempre vai ter o objetivo de progressão. Então, a gente define como progressão. Agora, na defesa, não. Ela sempre vai ser uma cooperação. Ela nunca vai ter o objetivo de progressão na defesa. É de impedir a progressão da equipe adversária. Portanto, todo jogador apresenta uma função, com o objetivo de se conquistar a vitória por produzir mais pontos do que sofre. A tática do jogo, principalmente do handball, né, surge por meio da cooperação, para posteriormente gerando jogadas ensaiadas, combinadas entre os jogadores, você faça a sua progressão. Esse é um conceito-chave, Gabriel. Esse é um conceito-chave, porque por esse conceito, primeiro a gente arruma a casinha, depois a gente vai querer marcar ponto. Uhum. Tem autores que falam que a melhor defesa é o ataque. Eu sou retranqueiro por natureza. Para mim, o melhor ataque é a defesa. Você não precisa fazer 4 gols para ganhar um jogo, 4 pontos para ganhar um jogo. Você precisa fazer um só, desde que você não sofra nenhum. Então, assim, eu sou retranqueiro por natureza porque eu entendo dessa forma. Tem autores que pensam o seguinte, também está correto, né? Autores muito mais inteligentes que eu, por exemplo, Guardiola.
são autores, Thiago Nunes agora, que foi para o Corinthians tentando isso, né? Não necessariamente vai conseguir, né? Mas foi tentando isso. Visando o quê? Quanto mais tempo eu tento atacar, mais tempo eu estou no campo de ataque. Então, o melhor ataque é sempre a melhor defesa é sempre o ataque. Tem autores que pensam por essa linha. Não está errado, né? Mas eu não pensaria assim. Eu então pensaria tem essa você, diferença. O que você acha? Mudando um pouquinho, que nem no judô. Quem sempre que eu competia, eu pensava muito em fazer o primeiro ponto. Depois eu segurava até o final. Porque eu percebia... Não te ouvi, Gabriel. Não te ouvi. Pode eu falar. sempre pensei assim, pensando um pouquinho no individual. Quando eu lutava nos campeonatos, quando eu fazia o primeiro ponto, eu sempre segurava. Até o fim. Retranqueiro também. Porque sempre que eu assistia as outras lutas, o cara que fazia o primeiro ponto, achando que ia conseguir fazer o outro, ia para cima, acabava tomando. Aí eu falei, não, eu vou fazer o primeiro ponto e vou segurar. Aí eu sempre segurava até o fim. Entendi. Porque aí quando eu segurava, o outro atleta, o adversário, ele entrava em desespero. E aí ficaria mais fácil de você atacar, né? Aí eu conseguiria fazer outro ponto. Agora, se eu fizesse o primeiro e fosse com tudo para cima, eu sempre perdia. Sempre acabava tomando, né? Bom, para mim funcionava desse jeito, né? Dava certo, pensando assim. Bacana. No handball, né? Tem os companheiros de equipe específicos, né? Muito específicos, diferente de qualquer outro esporte dos JECs, né? Dos Jogos Esportivos Coletivos, né? No handball, a gente vai ver isso em aula prática quando voltar às aulas, a gente tem o ponta direita e o ponto esquerdo, né? Então, ele vem, lembra que eu falei para vocês? Ele vem de fora para dentro, né? Então, a gente tem os dois pontas, os dois meias e o central. O pivô, ele migra, né? O pivô, ele vai migrando. A posição do pivô é diferenciada no handball, por quê? Porque o pivô ele tem uma posição avançada, uma posição progressiva. É uma posição com progressão em relação aos anteriores, né? Mas a diferença são 6 atletas em quadra, mais o goleiro, né? Os atletas de quadra, eles são divididos, né? Da parte mais externa, dos pontas, até a parte mais medial, que é o central, né? E assim, quem sempre acaba armando o jogo é o central, né? E é bacana a gente pensar, se você apagar o pivô aqui, ó, se você apagar o pivô, no futsal acontece isso também. No futsal, quando os jogadores se dispõem no 2-2, eles fazem essa forma. A diferença é que o 2-2 do futsal, os jogadores eles ficam um pouquinho mais para trás. Né? Os meias ali ficariam um pouquinho mais para trás e os pontas um pouquinho mais para frente. Enquanto o goleiro faz o papel de central. No futsal é assim que acontece. No handball acontece assim, mas como tem 2 jogadores a mais, né, eles conseguem dividir a quadra inteira, né, avançando em linha, basicamente. Né? Os pontas, os meias e o central avançando em linha, com o pivô sempre no meio da marcação. Se tem, né, oposição, precisa-se de adversários. Né? Então, nos jogos coletivos em geral, né, os adversários realizam, né, a ação contrária à equipe que apresenta a posse de bola. A definição de adversário é essa nos jogos coletivos. Né? É a equipe que realiza, ou os jogadores que realizam a ação contrária à equipe que está com a posse de bola. Se a gente pensar, por exemplo, na progressão, né, a equipe adversária tem que impedir a progressão. Se a gente pensar na cooperação, a equipe adversária tem que furar a cooperação da outra equipe. Então é sempre essa oposição, por isso que são adversários, né? Após o sorteio inicial, a primeira posse de bola será da equipe B, que terá como objetivo de realizar o primeiro ataque do jogo, enquanto a equipe A deve ser considerada a equipe adversária e terá como objetivo evitar ou dificultar esse ataque por meio de jogadas de defesa. Entendeu isso? Então é a definição, né, de oposição. Né? Por exemplo, no handball, né, eu acho que dos esportes de quadra é o mais agressivo. Né? Não sei se você já jogou handball, mas eu acho que professor, mas ele é bem é o mais agressivo.
é o esporte que mais dá possibilidade da gente bater, né? E também o que mais acaba fazendo a gente apanhar. Então, tudo isso que a gente falou, né, está presente nesse GIF aí. Né? Um impedimento, né, da progressão do ataque do pivô. E regras. Né? Então, em qualquer modalidade esportiva, as regras devem ser respeitadas em situações de partidas oficiais. O árbitro, né, juiz é juiz de direito, árbitro, o termo correto é árbitro, né? O árbitro é a pessoa dentro da quadra responsável por fazer que os jogadores cumpram essas regras. Né? Então, são esses os pontos. No handball, tá? Na verdade, não só no handball, em todos os esportes coletivos, tá? No início do jogo, há ou sorteio ou a disputa da primeira posse de bola. Se a gente pensar, por exemplo, no futebol, tem um sorteio. Se a gente pensar no basquete, tem a disputa. Né? Mesma coisa vale para o vôlei e para o handball. Né? Então é ou sorteio ou disputa para a primeira posse de bola. Contudo, há situações em que a posse de bola é revertida. Olha, parece difícil, mas é bem fácil. Quando que a posse de bola, quando que se tem a alteração da posse de bola nos esportes coletivos? Após a equipe marcar um gol. Né? Claro, isso aqui, por exemplo, ela não acontece no vôlei. A equipe que marca o ponto, ela continua com a posse de bola. Mas pode acontecer, né, as situações em que a posse de bola pode ser revertida. Né, alguns esportes coletivos, quando a equipe marca um gol. Segundo, quando a equipe atacante comete alguma infração na regra, por exemplo, falta. Né? Você está atacando, você comete uma falta. No handball, no futebol, você tem a perda da posse de bola. Né? No basquete, a perda da posse de bola. Né? No handball, não. No handball, não. A falta não caracteriza a perda da posse de bola. Após o ataque, permitir que a bola saia da área de jogo. Por exemplo, no handball, isso aqui acontece. Né? Quando a bola, né? Quando a bola bate na área do goleiro, quando a bola entra na área do goleiro, ela é do goleiro. Né? Então, isso se o jogador, por exemplo, pisar na linha, né, a posse de bola inverte no handball. Após a ação ofensiva de uma equipe, né, vamos pensar aqui, por exemplo, no futsal, né, a pessoa foi lá, no vôlei, por exemplo, a pessoa foi lá, fez lá o seu corte, né, o Giba vai lá, faz o corte, a bola vai, pode ser ponto ou pode ser para fora. Se for para fora, após a ação ofensiva, a bola é da equipe adversária. Se a gente for pensar no handball, a pessoa fez um arremesso, a bola foi gol, troca, né? Porque marcou gol, se a bola sair, é da equipe adversária. Então, sempre que acaba a ação ofensiva de uma equipe, começa da outra. Né? Há essa inversão da posse de bola. Um outro ponto, durante a prática do jogo coletivo, cada equipe possui um objetivo específico durante a partida, agindo no sentido oposto da equipe adversária, gerando, né, aquela situação de oposição. A disposição dos jogadores em quadra, isso é interessante, a disposição dos jogadores em quadra será determinante na conquista das vantagens a serem obtidas, definindo assim um padrão de jogo desenvolvido por tais vantagens. Nos esportes de quadra, isso aqui acontece muito mais, né? Nos esportes de campo, não. Né? Por exemplo, no futebol tem a questão do impedimento. Né? Por que é impedimento? Porque o futebol não quer, né, que o jogador tenha vantagem relacionado à sua disposição. Mas nos esportes de quadra, essa disposição é interessante, porque dá dinamismo ao jogo. Né? Tanto no handball quanto no basquetebol, né? Tanto no futsal, dá esse dinamismo ao jogo. Né? Então, é um espaço menor, né, professor? Então, não necessariamente por isso, né? Porque se você for pegar o futebol americano ou o rugby, né? Eu vou falar do rugby daqui a pouco, vou falar só do futebol americano. Tá. O futebol americano, ele tem isso aqui. Tá? Ele não tem o impedimento. Né? O jogador pode tirar vantagem, ele deve, na verdade, tirar vantagem da sua posição. Né? Então, se ele quiser ficar lá no fundo da quadra, né, ele precisa sair, né, de trás da linha de onde está acontecendo a jogada. Mas se ele conseguir chegar lá no final e ele receber a bola, é pontuação. Touchdown! Né? Então,
Agora, o rugby, ele tem uma regra diferente, e é interessante, né? Quando lá teve a cisão, né? Não sei se você sabe, mas o futebol veio do rugby, né? Ou o rugby veio do futebol, enfim, os dois têm a mesma origem, né? Na Inglaterra. Foi muito antes da Inglaterra, né? O futebol em si começou na China, né? Mas o futebol, né? Tanto que a Federação Mundial de Rugby chama Rugby Football Association, né? Porque eles têm a mesma origem. O futebol criou a lei, né? Os dois têm essa disposição, o impedimento da disposição de vantagem, por localização. Criou a lei. Então, o jogador precisa estar ou atrás da linha da bola ou atrás de 2 marcadores da equipe adversária para estar em posição legal, né? O rugby não. O rugby ele fez o quê? O jogador pode estar em qualquer lugar, mas a bola só pode ser passada para trás. A única coisa que eu lembro do rugby é isso, que o ataque tá lá no fundo, tá lá atrás. O ataque sempre tem que ser para trás do rugby. Então, é uma forma muito parecida com o impedimento. É o mesmo objetivo do impedimento no futebol, né? Só que a regra é diferente. Né? Então, isso também é muito bacana. Eu acho legal, na hora que eles cobram aquela cobrança lateral deles lá, é muito louco. Sim. Um sobe em cima do outro para pegar a bola. É muito bacana mesmo. É muito da hora. Então, né, pensando nas ações realizadas durante o jogo coletivo em relação à oposição, né, e à cooperação, destacam-se 4 ações interrelacionadas. Né? 4 ações são interrelacionadas pensando no jogo coletivo. Atacar o campo adversário. Atacar o campo adversário é essencial no jogo coletivo. Né? Defender seu próprio campo. São interrelacionadas. Ao mesmo tempo que você tem que atacar, você precisa defender. No handball isso não acontece. Isso que é bacana do handball. Né? No handball isso não acontece. Né? Oferecer oposição aos adversários. Você tem que oferecer oposição aos seus adversários, seja no ataque ou seja na defesa. Né? E você tem que cooperar com seus companheiros. Né? O nome cooperação, o nome companheiro já vem desse nome. Né? Já tem essa mesma semântica. Né? No handball isso é mais visto, né? A cooperação, né, é mais vista no handball, pela proximidade, né, pela diminuição da quadra. Aí, não só no handball, né, qualquer esporte de quadra, handball, basquetebol, futsal, todos vão ter muitos toques, muitas cooperações entre os companheiros. Talvez o handball seja o que menos tem desses esportes de quadra. Né? Por quê? Porque eles não alteram posição. Né? No basquete, no futsal, esportes de quadra mais clássicos, né, você tem alteração de posição. Né? Então você tem o pivô que vem para a linha de 3 metros no basquete, você tem o armador que vai fazer o pivô, você tem, né, o central que vai fazer a linha de lance livre lá na frente, ou que vai para a linha dos 3 metros. Né? No futsal, você tem em determinados momentos, né, o ala jogando de fixo ou jogando de pivô, o pivô jogando de ala. Né, ou até mesmo fixo, o pivô, eles podem até se diferenciar. Né? No handball, não. O central é sempre o central, o pivô é sempre o pivô, né? Os meias são sempre os meias e os pontas são sempre os pontas. A bola gira, mas os jogadores não. Então tem essa diferença aí do handball. A equipe, ao sair da situação de defesa, começa a se organizar para um ataque, encontra-se na transição. Então, a gente fala de ataque e defesa, mas a gente tem que entender o segundo ponto, tá? Essa inter-relação do ataque e defesa. Tá? A gente tem ataque, a gente tem defesa, a gente tem a transição entre os dois. Quanto mais eficaz for a transição ataque e defesa, melhores as condições de ataque. Aí a gente entra no que a gente chama de contra-ataque. Equipes fortes no contra-ataque são equipes muito boas, normalmente, que levam muita vantagem. Né? Ela não tem um ataque bom, ela não tem uma defesa boa. O que ela tem bom? A transição. Corinthians ganhou o Brasileirão de 2017 na transição. Ele não tinha nem o ataque bom, nem a defesa boa. Mas o contra-ataque dele, a transição, era muito forte. Né? E aí a gente, o que eu preciso, então, para ter uma transição boa? Velocidade de passe. Então, se você quer uma equipe boa em transição, você tem que entender que você precisa trabalhar velocidade de passe. Então, entender esses conceitos, esses componentes estruturais dos jogos coletivos, faz a gente lá na frente entender esses métodos de treinamento. Entendeu?
Uhum. Então, sobre a eficiência da ação, destacam-se 3 categorias, situações e problema que influenciam na execução das ações ofensivas. Plano espacial e o plano temporal, né? Você precisa avançar o campo rápido, né? O plano da informação, né? Ou seja, a tática, a disposição dos jogadores nesse campo, né? E o plano da organização. Pensando o seguinte, então quer dizer que eu tenho que fazer uma transição defesa-ataque rápida? Eu vou dar um chutão lá para frente e vai sair todo mundo correndo. Isso é bom? Quase nunca. No futebol americano isso é bom. No futebol americano, após o touchdown, eles fazem justamente isso, né? Dá um chutão, sai todo mundo correndo. Mas aí é para defesa, não é para ataque, é verdade. Mas não é bom fazer isso, né? Então, normalmente você tem que ter, né, uma transição respeitando esses 3 pontos aqui: o plano espacial, né, e o plano temporal em relação, né, ao avanço, à progressão e à velocidade que esse avanço ocorre. Né? Mas esse avanço não pode acontecer de qualquer maneira. Ele tem que ser através do plano da informação. Né? Se você tem 5 jogadores dispostos no meio da quadra, você vai avançar pelo meio da quadra? Não, você tem que avançar pelos lados. Né? E o contrário também é verdadeiro. Né? E a organização. Se um jogador, ele pode ser o Usain Bolt, né? O Usain Bolt tentou jogar futebol, porque que ele não conseguiu? Ele pode ter, né, a transição maravilhosa, mas quem que vai acompanhar? Não vai ser organizado. Né? Então não adianta nada. E aí, olha que legal, né, para a gente finalizar essa parte, né? Olha esse fluxograma aqui, né, das diferentes ações durante os jogos esportivos coletivos. Olha que legal, tá? Então, começo do jogo. Começo do jogo tem o quê? Definição da posse de bola. Né? Quem tem a primeira posse vai atacar. Né? Quem não tem a primeira posse vai defender. Durante ataque, em qualquer jogo coletivo, a equipe procura manter a posse de bola, primeiramente, né? Inclusive, algumas equipes trabalham justamente em cima disso, né? Mas é uma posse de bola por manter a posse de bola? Não. Tem que ser uma posse de bola que te dá a condição de progredir até a meta, né? Então, assim, qual que era a diferença do tic-tac que o Barcelona fazia, né, de um tic-tac que você fica só jogando a bola para o lado? É essa progressão até a meta. Uhum. Né? Ficar só no toquinho, toquinho, toquinho e não... E não progride, não. Até a gente vê no brasileiro que dá até raiva. Meu, vocês estão tocando a bola, mas ninguém avança. Exatamente. Exatamente. Então você tem que manter a posse de bola, progredir até a meta no intuito de se marcar o ponto. Né? O ponto pode ser o gol ou não. Por outro lado, a defesa procura impedir esses 3 pontos. Né? Então procura recuperar a posse de bola, impedir a progressão à meta e proteger a meta para que não seja marcado o gol ou ponto. Né? Em relação ao ataque, o atacante com a bola procura ou passá-la, ou progredir com essa bola, ou marcar o ponto. Ele tem essas 3 opções. Não tem mais o que ele fazer. Ou ele passa, ou ele avança, ou ele marca o ponto. Ou ele tenta marcar, né? Finaliza. Já os atacantes sem a bola, eles têm, né, em colocação direta, ou parar para receber a bola, ou dar o apoio à ação, né? Aproximar a sua localização, né, em relação à ação que a pessoa que está conduzindo a bola, que a pessoa que está com a posse de bola faz. Né? Já em colaboração indireta, né, ele precisa criar uma situação favorável para o jogo dos companheiros, sem implicar a progressão da bola. É o termo que a gente fala de levar a marcação. Né? O pivô no handball tem essa função. O pivô no handball tem a função de criar uma situação favorável para o jogo dos companheiros. O pivô no handball quase nunca recebe a bola. Quase nunca ele recebe a bola. O que ele faz? Ele abre buracos. No futebol, a gente fala muito de levar a marcação. Né? Então, um companheiro de ataque, né, que está progredindo, ele está tentando criar uma situação favorável, não necessariamente para receber a bola, né, mas sim para criar uma condição favorável para seus companheiros. Né? Por outro lado, o defensor vai procurar diretamente, né, interceptar a bola, né, ou evitar o apoio ao possuidor da bola. Já em ação indireta, ele vai tentar impedir a progressão até a meta. Né? Por exemplo, tá? Ele não vai interceptar a bola
se ele estiver levando o atacante para a lateral. A meta não fica na lateral. O atacante pode progredir o que for, tá? Ele está progredindo, mas o defensor está impedindo a progressão até a meta. Então, esse é um ponto interessante, né? Tem equipes, né, que vão dar o bote a todo momento. Tem equipes que vão se fechar e defender a casinha, né? Então, essas duas ações, elas podem ser conjuntas, mas elas devem ser trabalhadas tanto separadamente quanto coletivamente. Então, para fazer essa ação na defesa, né, fazendo essas ações, na verdade, a equipe consegue inverter a posse de bola como? Quando um companheiro, na verdade, um companheiro não consegue recuperar a bola, ou um companheiro recupera a bola, né, e aí volta a essa questão, ou a equipe sofre o gol ou o ponto. Né? Já em condição de ataque, né, levando isso aqui, um companheiro pode receber a bola, né, qual equipe marcar um ponto ou um gol em relação ao ataque, ou um adversário recuperar a bola e você perde a questão do ataque, né? E aqui você perde a questão da defesa. Então sempre dá para a gente criar jogos pensando nesses pontos aqui. Quando a gente vai falar de transição, olha, tem essa regra aqui, ó, essa SS, né? Ou então em condição de defesa, essa SS. Aí tem, né, para finalizar, algumas questões, né? Pensando dessa forma, a gente precisa tentar estruturar e responder as seguintes questões possíveis de serem questionadas durante o aluno, pelos alunos durante uma aula. Como que eu posso saber se a minha defesa está sendo eficiente nas partidas? Então, levando em consideração tudo que a gente falou de defesa, né, como que eu posso saber se a minha defesa está sendo eficiente? E aí? Qual que é a forma mais simples de saber se a defesa está boa ou não? Se não tá levando gol. Se não está levando gol, exatamente. A forma mais simples é essa. Tá levando gol? Tá levando gol? Pode ter, né, os melhores defensores. Tá levando gol, a defesa não é boa. Não está sendo eficiente, né? Agora, se não estiver levando gol, se não estiver levando ponto, opa, tá sendo eficiente. Pode ser a pior defesa do mundo. Belon Zé Marinho. Mas se não estiver levando gol, né, tá sendo eficiente. Tá Por sendo outro lado, eficiente, mas o ataque também não tá fazendo por onde. por outro lado, né, existem outras formas de a gente saber se a defesa está sendo eficiente ou não. Por exemplo, a posse de bola. Né? Uma defesa eficiente recupera rapidamente a bola. Né? Uma defesa eficiente não deixa o ataque jogar pelo centro, porque o centro é mais próximo à meta. Né? Então, uma equipe eficiente joga, dispersa, né, o ataque em relação à sua meta. Então, essas também são outras formas de mensurar a eficiência de uma defesa. Né? E quantos gols a equipe sofreu em decorrência da falta de eficiência? Esse é um ponto interessante. Existem gols, né, que não são falta de eficiência da defesa. Às vezes são falhas, às vezes são sorte. Né? Pô, você tem aí umas pauladas no futebol, por exemplo, que é indefensável. Né? O termo já diz, é indefensável. Né? Então, assim, mas existem outros que são falta de eficiência completa. Né? Por exemplo, tomar gol de transição. Gol de transição é uma falta de eficiência da defesa. Qual recurso podemos utilizar para comprovar essas modificações táticas? O que a gente poderia utilizar para comprovar essas modificações táticas na equipe? Então, são esses pontos que a gente tem que levar em consideração, né? A gente tem que entender para conseguir montar as nossas aulas. Isso para qualquer esporte coletivo. Né? O handball é o tema, porque é a aula, né? Mas é qualquer esporte coletivo. Beleza? Beleza. Bacana, né, esses pontos.